Oi gente, tudo bom? Tô aqui de novo, meu nome é Júnior Braga e eu quero convidar você a curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e me seguir nas minhas redes sociais, tá? Meu Facebook é Júnior pelo Mundo, o meu Instagram é Júnior na Europa e não se esqueça mesmo de se inscrever aqui no canal, tá gente? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a violência aqui na Irlanda. Então, pelo menos para mim, eu comecei a saber sobre os casos de violência quando estava me preparando para vir para cá ainda, porque eu decidi vir para cá e aí eu comecei a pesquisar sobre como era a vida aqui na Irlanda, como eram as coisas aqui. E aí eu cheguei até aquele tão temido grupo. Todo mundo que pretende vir para cá já ouviu falar que são os Knackers. Então, quem são, né? Primeiro de tudo, são os grupos que são considerados os mais pobres, se você comparar a população irlandesa, e eles recebem um auxílio do governo. Então, eles seriam uma espécie de, não querendo comparar, mas seria muito próximo ao que a gente tem no Brasil com os casos de Bolsa Família. Então, seria esse caso. A diferença é que esse grupo é completamente xenofóbico. Eles agridem sim brasileiros, eles perseguem brasileiros, mas não é algo único, exclusivo de quem é brasileiro, gente. Eles agridem e perseguem qualquer nacionalidade. Antes de mais nada, é fácil de perceber, você vai reconhecer eles porque eles sempre andam de moletom, eles têm excesso aqui no centro. Eu moro aqui na região central, né? Eu moro aqui perto da Parnell, então tem demais. Inclusive o meu condomínio é do lado de um conjunto habitacional deles, então nunca aconteceu nada comigo. Mas é muito fácil de você identificar. O errado é chamar de naná. Eles conseguem reconhecer quando a gente fala isso, tá, gente? E soa completamente hostil. Acredito que até muitos casos em que eles persigam brasileiros e até falem alguma coisa é porque a pessoa acaba chamando eles de naná e eles não gostam muito, né? Eu acho que ninguém gostaria. Mesma coisa de você ver, é diferente do Brasil, que um maloqueiro gosta de ser chamado de maloqueiro, um trombadinha também. Eles não se incomodam tanto. Mas se não for uma pessoa que ela vai se sentir incomodada. E aqui eles se incomodam muito porque eles sabem que é um termo muito pejorativo, é um termo que coloca eles como a margem da sociedade. Então isso pode ser um momento para você sofrer algum tipo de ataque deles também. Por exemplo, tinha um senhor que morava comigo, ele fazia driver, né? Ele fazia, na verdade não era bem driver, ele fazia delivery. E aí o que aconteceu? Ele foi para uma região, para D8, né? Que você parar por D mesmo, para não falar o nome dos bairros, não separar por D. Ele foi para D8 e ele foi perseguido lá, os nanás, quando ele foi fazer a entrega, tinha acabado de sair do carro, eles foram atrás dele, eles tentaram bater nele, eles tentaram entrar no carro dele, então foi uma situação bem complicada para ele. Tem uma outra amiga que ela foi furtada por eles, na verdade ela foi assaltada mesmo, né? Uns começou a puxar o celular dela, ali na região do Grand Canal, um começou a puxar o celular dela e o outro pulou nas costas dela para ela largar o celular, mas assim, não bateram nela, não fizeram nada mais absurdo, mas teve sim essas situações. Eu tenho um outro amigo que ele trabalha também de delivery e ele anda de moto e já aconteceu deles perseguirem. Então, assim, é uma situação que acontece. Eu, por exemplo, já presenciei uma situação em que eu tava andando e eles começaram a xingar, assim, era um senhor, não era nem um naná, na verdade, mas eles começaram a xingar, falando que estrangeiros filho da mãe, assim, ela tava eu e uma amiga minha. São situações que podem acontecer sim, são situações que você vai presenciar. Além disso, tem duas amigas minhas que elas estavam morando em D12 e aí a gente foi pro Phoenix Park e a gente se dividiu, né? Elas foram pra casa delas e eu fui vindo pra minha casa, que eu morava em D7. E aí, nesse momento, elas falaram que elas foram perseguidas, um grupo assim avistou elas, começou a falar, mas não fizeram nada demais. Só foi assim, só olharam, gritaram, falaram e elas conseguiram ir de boa. Eu acredito que antes de mais nada, gente, o principal é você tomar alguns cuidados. Às vezes a gente esquece de tudo que a gente passou e aprendeu nas nossas cidades no Brasil. Eu acredito que se a gente tomar as medidas de segurança as mínimas possíveis que a gente já tomava no Brasil, a gente vai conseguir sair bem aqui. Porque, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro. Ali na região da central do Brasil, é assim de trombadinha. Então, quando eu ia ali
pegar ônibus, por exemplo, ou ia entrar para pegar o trem, ou fazer baldeação para pegar o metrô, sair do trem para o metrô, ou sair do meu ônibus e entrar na estação, eu tomava alguns cuidados. Então eu guardava o celular. Claro que não precisa ter esse cuidado exacerbado aqui. Você não precisa pegar o celular, enfiar o celular dentro da... Não, não precisa. Mas toma alguns cuidados. Evita de andar muito distraído. Evita, se possível, de andar sozinho e sozinha, independente de ser homem ou mulher. Porque, por exemplo, tem os meninos, que geralmente eles atacam os homens. Nesse caso da minha amiga, foram 2 meninos que assaltaram ela. Mas também tem as meninas que atacam as mulheres. Então, se tiver um grupo muito grande de homem e de mulher, eles vão colocar as meninas para começar a xingar e a agredir a outra imigrante, né, em geral. Então, pode ser brasileiro ou pode ser qualquer um, pode ser com espanhol. Eu já vi um caso, por exemplo, eles parados ali entre a O'Connell e a Hidden Quay, que é a rua do Liffey. E aí tinha um rapaz ali que ele parecia ser oriental. E eles começaram a xingar, assim, aleatoriamente. O garoto tava parado. E eles começaram a xingar o garoto. E aí alguns moradores começaram a intervir e falar: O que é isso? O que tá acontecendo? Então dava pra perceber que eram aires. E eles estavam defendendo o menino. Além dos nanás, tem algumas gangues que falam que existem aqui. Inclusive, isso é um caso recente em relação a brasileiros que estavam envolvidos com gangues. Então, gente, isso está sendo muito mais recorrente. De brasileiros estarem envolvidos com casos de assalto, de agressões, de estar dentro de alguma gangue. Então esse grupo, pelo que eu entendi, eles tinham sido contratados para matar um outro grupo rival, né, para alvejar o grupo rival. Então é o que está acontecendo, é uma realidade, mas saíram muitas notícias sobre os brasileiros aqui, principalmente depois do auxílio emergencial, que muito brasileiro deu entrada decorrente da pandemia e ainda está recebendo estando do Brasil. Muitos brasileiros vêm para cá e só querem saber de arruaça e consomem sim drogas ilícitas, né? Então não vou nomear, mas eu acredito que se você pegar, dar um Google, você vai ver as drogas que não são aprovadas aqui na Irlanda e que as pessoas fazem consumo. Então acredito que isso tudo é ruim pra gente porque a gente não tá no nosso país, gente. O mínimo que a gente pode ter é um senso moral para chegar e tentar andar o mais dentro das leis deles, para evitar até que alguns grupos se voltem contra a gente. Então tá tendo uma enxurrada de matérias contra brasileiros essas últimas semanas. Desde esse período do lockdown até ontem, saíram muitas mensagens, muitas matérias, muitas notas, tanto em relação ao que está acontecendo e repercutindo no nosso país, quanto em relação aos casos que existem aqui, que a gente tem presenciado de brasileiros envolvidos sim em situações que são contra a lei, né? Então a gente está errado porque a gente é imigrante. A gente não é nacional. É a mesma coisa se vai um turista para o Brasil e fala que o Brasil é muito perigoso. Tá, o Brasil é perigoso, mas nós somos brasileiros, então a gente vai saber como procurar os nossos direitos, se for o caso. O imigrante não necessariamente. Da mesma coisa aqui, eles veem a gente como apenas imigrante. Então eles, na maioria das vezes, não encaram a gente como pessoas que estão apenas correndo atrás de um sonho, de um objetivo, ou tentar aprender e aprimorar a língua deles e entender sobre a cultura deles. Então eu acredito que, acima de tudo, venha com consciência, dá um Google antes, pesquise sobre as regiões. Se estiver chegando, tenta dar uma acalmada, tenta reconhecer a área primeiro. Não agrida, não confronte, sabe? Evite andar sozinho o máximo que puder. Eu acho que é uma boa dica, é uma boa pedida. Então, antes de mais nada, gente, antes de vocês saírem do vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, porque se vocês ficaram até aqui, vocês gostaram, né? Então não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. E esse é o vídeo de hoje apenas para dar uma visão geral sobre a violência aqui na Irlanda, sobre como que é. Então, comparando, né, só para finalizar, comparando com o nosso país, ainda é muito mais segura. Tenha certeza disso. Porque o caso que acontece é de xingamentos, de perseguições, tacar ovo, coisas assim. E até o confrontamento físico. Mas eles não vão, dificilmente vai ter uma porte de arma ou arma branca. É muito mais no confronto frente a frente. Então só fiquem ligados e tomem cuidado, tá, gente? Um abraço e até a próxima!